Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do nosso podcast Papo com a Psi. Confesso pra vocês que eu já estou sentindo saudade, viu? E pra fechar essa primeira temporada, gente, hoje nós vamos falar, assim, de um assunto que eu acredito ser o calo no sapato para algumas pessoas, mas algo muito importante para nós pensarmos no cuidado disso com as nossas crianças e adolescentes. Vamos falar sobre educação financeira. E para isso, hoje eu estou com um convidado muito especial, que é uma pessoa que eu admiro muito e que me ajuda muito nessa parte, o meu irmão, João Victor Murares Zampieri. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Gi. Agradeço pelo convite. E é uma honra estar aqui podendo conversar com você e também com quem está nos ouvindo e falar de um tema tão importante como educação financeira, não só para as crianças, mas acredito também que é um tema de interesse principalmente para os pais, que eles vão tirar lições não só para eles, mas também para aplicar dentro de casa com suas crianças. Com certeza, né, João? Porque se a gente parar para pensar, a relação que nós temos com o dinheiro hoje vem muito daquilo que foi passado dos nossos pais. Então, acho que é muito válido vocês, pais que estão acompanhando o nosso episódio de hoje, pensar aí um pouquinho na relação que vocês têm com o dinheiro também, o que vocês passam disso para os filhos de vocês, justamente para a gente entender, então, o que fazer e como trazer uma educação financeira para essas crianças. E já quero começar com o básico, João, porque como esse é um assunto difícil, eu sei que muita gente não sabe o que é uma educação financeira, né? A gente acaba muito indo naquela onda, assim, de gastar o dinheiro ou de poupar o dinheiro, mas o que é, de fato, então, a educação financeira? Bom, Gi, essa é uma pergunta que a resposta ela é muito ampla, mas eu gosto muito de uma definição de um economista, Richard Thaler, 2017, que ele falava basicamente assim: educação financeira é uma pessoa, é como se dentro da nossa cabeça existisse duas pessoas, um planejador e um executor. O executor é aquela pessoa, igual você disse, que adora gastar, que está sempre no presente. Já o planejador é aquela nossa versão que está pensando no futuro. Isso tem toda uma teoria por trás de que isso seriam praticamente os dois lados do cérebro, o lado direito e o lado esquerdo. E eu acredito que uma pessoa que tem educação financeira é aquela que alimenta esses dois personagens. É aquela que alimenta tanto o executor quanto o planejador. As pessoas que vivem no extremo, eu acredito que elas não têm benefício nenhum. Uma pessoa que só vive o presente e não guarda nenhum dinheiro no futuro ou qualquer coisa do tipo, ela não vai ter benefício algum. E já a pessoa que se planeja, ela deixa muitas vezes de viver o presente, de ter aquele momento que só seria legal no presente. Por exemplo, ter um carro é muito mais legal quando você está nessa minha idade do que com 60, 70 anos. Sim. Então, eu acredito que a educação financeira é aquela pessoa que saiba dosar esses dois personagens, o planejador e o executor. Então, João, do que você está dizendo, é como se realmente fosse aquele papo que a gente escuta, né? Do diabinho e do anjinho. Isso. É como se você tivesse que daí encontrar o equilíbrio entre esses dois para, de fato, você estar ali vivenciando uma educação financeira. Então, você não gasta muito, mas porque daí o gastar muito seria viver isso só do presente, mas você também faz muito esse planejamento de coisas a se conquistar a longo prazo, que eu vejo que, por exemplo, é o que falta muito com as crianças. Eu não sei se você vai concordar comigo daí no lado dos investimentos, né, da vida financeira, mas eu vejo que as crianças, elas têm um tempo de tolerância muito curto, né? Então, muitas vezes os pais acabam não trabalhando essa questão da educação financeira em casa, porque o meu filho, ele quer tudo pra ontem, ele quer tudo do jeito dele. Se o pai sai hoje num posto e a criança vê lá um Kinder que ela tá com vontade de comer, imediatamente ela vai ficar pedindo até que ela compre aquilo. Ela não consegue ter o tempo de espera, né, pra gastar aquele dinheiro. Se eu der R$5 pra criança, ela vai comprar o Kinder que ela tava com vontade. Isso que você falou, Gi, é uma coisa muito engraçada, porque a gente já puxando para a teoria de novo, a economia austríaca vai dizer que a criança, todo ser humano, durante todo o processo de vida, ele vai ter uma coisa chamada preferência temporal. O que é a preferência temporal? Basicamente é o seu grau de preferência dos bens presentes em relação ao futuro. E a criança, quando ela está nessa fase, o ser humano está nessa fase, é onde a preferência temporal é mais elevada. Ou seja, é onde ela vai querer abdicar de todo o futuro em prol do presente. Então, é normal uma criança
ter essa tendência de curto prazo. Então, ela é focada sempre no curto prazo. Ela não tem eu vou escolher esse daqui depois. Não tem a opção de um Kinder agora e 2 depois. Isso! Então, assim, é uma relação puramente de curto prazo. E isso começou, antigamente, um psicólogo, Miskel, fez um experimento conhecido como experimento do marshmallow. O que seria o experimento do marshmallow? Ele pegou as crianças, colocou dentro de uma sala e colocou como fosse o copo d'água aqui. Colocou o marshmallow na frente delas e falou o seguinte: se vocês esperarem 10 minutos, eu dou o dobro de marshmallow. Mas se vocês quiserem comer agora, sem problema nenhum. Mais de 60% ou 70% das crianças comeram o marshmallow, não aguentaram esperar. Algumas iam lá, lambia, outras faziam de tudo o possível para fingir que não comeu, só deu uma mordidinha, mas acabou que a maioria acabou comendo marshmallow. E o que revelou o experimento? Que as crianças têm, então, essa tendência, essa preferência temporal, e que com o passar dos anos isso vai diminuindo. E quando que volta a aumentar? Quando a pessoa já chega na idade mais avançada, que ela já está vendo que ela está prestes a morrer, e aí ela vai querer o quê? Vou aproveitar a vida. Então o nível de preferência temporal dela volta automaticamente. Não igual como uma criança, mas tem essa tendência. Óbvio, tem pessoas que seguem essa lógica e outras não. Mas sabe esse experimento que você tá falando aí, João? Me lembrou muito um vídeo que repercutiu muito na internet, eu tenho certeza que os pais conhecem também, que foi de deixar um doce, né, um chocolate para a criança e pedir que ela não comesse até que os pais retornassem. E aí os pais ficaram gravando e muitas famílias acabaram compartilhando. Na época, assim, a reação das famílias foi: ai, que fofinho, o meu filho esperou, ai, você não podia ter comido, era para você ter me esperado. Mas eu acho que esse também entra o exemplo que você está trazendo, né, do imediatismo da criança. Então, a gente tem que entender que isso é um funcionamento dessa idade. Então, diante disso, como que a gente faz educação financeira com ela? Porque é claro que a criança, ela não espera para comer um chocolate até a mãe voltar do quarto até onde ela deixou. Sim. Você acha mesmo que ela vai poupar R$5 que o pai deu a ela? Exato. As pessoas, você sabe melhor do que eu, elas funcionam por incentivo. Então, acho que vai muito do incentivo do pai e da mãe. E o resultado desse experimento, também vale mencionar, é que as crianças que souberam esperar, ou seja, que não comeram marshmallow, elas acabaram tendo um resultado, porque o experimento continuou depois de 30 anos, para acompanhar essas crianças na fase adulta. Olha só. Então, as crianças que souberam esperar foram aquelas que terminaram a escola, que se formaram melhor, que têm uma comunicação melhor, tudo melhor. Então, elas, como se diz, foram, entre aspas, bem-sucedidas. O que eu não estou dizendo aqui é para você fazer isso no experimento do seu filho, que vai definir se ele é um bem-sucedido ou não. Eu fiquei pensando agora, será que eu comi um marshmallow? Mas assim, mostra que é a questão do autocontrole, que está nas crianças. Aí pode, muitos pais que estão escutando a gente, pensar assim: isso é coisa de criança, eu tenho autocontrole. Que aí está relacionado não só com o dinheiro, mas com todas as outras coisas da nossa vida. Sim. Mas pensa, quando você chega do trabalho, 6 horas, você abre aquela cerveja e coloca um amendoim. O que você faz com o amendoim? Você tira de mim, senão eu vou comer tudo. Até o adulto não tem esse autocontrole. Nós não temos. As crianças, elas têm em grau elevado. Então, eu acredito que se o pai, fazendo um incentivo correto, ele pode estimular a criança a pensar no longo prazo. Por quê? Porque o longo prazo é o que enriquece, é o que faz a diferença na vida das pessoas. Não só em questão financeira, mas como tudo. Em relações, as melhores relações que a gente tem não é de longo prazo, não são nossos amigos da infância? Sim, que você traz desde lá de trás, mas porque também foi cultivado, né, João? Que eu entendo que daí quando você fala do incentivo, é de cultivar essa relação. Então, às vezes, quando o pai e a mãe pensam nessa questão de dar a mesada, de dar o dinheiro para o filho, tem que ser cultivado isso. E aí, como que seria esse incentivo correto na sua visão? Gi, o incentivo é igual, eu penso, é muito de pai para pai. Cada família é uma situação e vai dosando conforme, como se fosse um remédio o paciente. Mas eu acho fundamental os pais darem a mesada. A mesada é um mecanismo mais, como se diz, mais conhecido como a questão de relacionamento com dinheiro, mas eu acredito que ela por si só não é suficiente. Porque a mesada, você não estimula nada de longo prazo na criança, se você parar para pensar. O que você está estimulando basicamente é o relacionamento dela com o dinheiro, de guardar, poupar, investir, qualquer coisa do tipo. Nem às vezes investir, é para a pessoa realmente, para dar os R$50 por mês, R$100, e falar: filho, vai lá e gasta.
Compra o que você quiser, Exato. né? Que é muito a fala que vem. Compra o que você quiser. Então, eu acredito que se o pai poder ensinar o filho, por exemplo, a investir o dinheiro de uma maneira simples. Por exemplo, o pai pega, dá o dinheiro e fala, ó, filho, se você guardar o dinheiro com o pai esse mês, daqui 2, 3 meses, em vez de você ter os R$50, você vai ter 80, R$100. Eu acho que você vai começar a estimular essa criança a pensar, opa, será que vale um marshmallow ou 2? Vale R$50 agora ou 100 no futuro? Então, assim, eu acredito que a criança vai pelo menos se pôr em dúvida, vai começar a aplicar, a investir, porque isso a criança não aprende na escola. Hoje a gente tem uma defasagem de educação financeira, seja no ensino médio, quando no ensino até da própria faculdade. É por isso que é normal muito dos pais hoje que estão nos escutando não ter educação financeira. Sim. Porque os pais, eles têm uma filosofia, muitos guardam dinheiro até o fim, outros que falam que a nossa geração só gasta dinheiro e não pensa em guardar, e a gente nunca consegue chegar nesse equilíbrio. E sabe o que eu fiquei pensando, João, assim, essa questão da mesada, né, de fato, é realmente assim, o recurso mais fácil que nós temos para colocar em prática essa educação financeira com as crianças. Mas essa questão do incentivo, da forma como a gente lida com isso, ela faz muito sentido porque muitas vezes a gente já coloca a mesada para a criança no você pode comprar o que você quiser, mas também assim, guarda todo esse dinheiro para você comprar o celular, o tênis ou aquela coisa de grande valor que você está esperando. E aí a criança, ela faz esse movimento de poupar o dinheiro, só que ela tem um fim único, né? Então, assim, ela não pensa depois no, eu comprei o celular que eu queria, mas e agora? Começa tudo de novo. E aí sempre vai em queda, né? Então, fica realmente desequilibrado por isso, porque você poupa, mas é para um fim único. E depois, como fica? Exato, Gi. Se você parar para pensar, qual é o incentivo dela em poupar? Se eu guardar R$100 ali, pai, eu vou guardar os R$100, tem que juntar 2.000, ele faz as contas. Ele fala, eu vou gastar esse dinheiro que é muito mais fácil. Então, a mesada, na minha visão, ela incentiva o curto prazo. Ela ajuda na relação com o dinheiro, mas ela desincentiva a pessoa a pensar no longo prazo. Que é igual você disse, a gente junta dinheiro com um objetivo. A gente abdica de bens do presente para ter um retorno maior no futuro. Sim. Então, a criança, quando ela abdica daquilo, ela fala, eu tenho R$100, tenho que guardar por tanto tempo, ela faz na cabeça dela a relação de custo-benefício e fala, não vale a pena, eu vou gastar esse dinheiro. Agora isso que eu quero. Porque ela não tem incentivo. Agora, eu acredito que se o pai fizer a proposta, ele falar, esse dinheiro vai dobrando, vai melhorando, fazendo isso, talvez comece a criança a despertar esse interesse de focar no longo prazo. Por exemplo, a gente pode citar o benefício do longo prazo na sua clínica. Atualmente, vai fazer 2 anos de clínica, Gi? Não, já vai fazer mais. Foi 2020, né? Então, vai fazer 3 anos agora. 3 anos de clínica. Então, você está, como na administração a gente fala, na fase de crescimento. Você está investindo no seu crescimento. A partir do momento que você para de investir no seu crescimento, você vai ficando para trás. É verdade. Então, você quer dizer assim, né, João, que o investimento ele é importante para ter esses benefícios, igual você estava dizendo da clínica. Então, eu estou no auge ainda, começando ali a minha carreira e faço investimentos justamente para não ficar para trás. Exato. Você está investindo no seu crescimento e você espera colher um retorno no futuro. Sim. Compreende? Então, por exemplo, se você deixa... Por que você faz os investimentos que você faz hoje? Porque você pensa que no futuro você vai ter um retorno maior do que se você tivesse parado agora no tempo. Exato. Então, o incentivo tem que ser o mesmo para a criança. Vale a pena eu guardar esse dinheiro para no futuro eu receber algo melhor? E ela tem que ter essa previsibilidade. Seres humanos são movidos por previsibilidade, sejam crianças, sejam adultos. Então, quanto mais previsível o ambiente, mais a pessoa vai investir naquilo, porque ela sabe do que esperar e do que ela vai ter de retorno. Então, se você fala para o seu filho, guarda R$100, mas não sabe se o preço do celular vai subir, se ele vai ganhar um dinheiro com isso, ou qualquer coisa do tipo. Então, quando você investe na sua clínica da mesma maneira, você está esperando um retorno de longo prazo. Por isso que você faz tudo o que você faz hoje. Sim, sim. Nossa, achei muito legal que você falou da previsibilidade, João, porque eu falo muito disso aqui dentro da clínica. Como você disse, né? Seres humanos são movidos pela previsibilidade. E olha que incrível, tanto na questão financeira quanto na situação emocional também. Uma criança, ela precisa de pais previsíveis, de pais que comuniquem o que vai acontecer, como vai ser a rotina dela, o que eles vão vivenciar. E o mesmo precisa ser feito com o financeiro também, né? Então, o seu financeiro tem que ser previsível, tanto para os adultos, todo mundo quer saber quanto vai ganhar,
quanto vai gastar no final do mês e o que vai sobrar. E para a criança tem que ser passado dessa forma também, né? Que olha, se você poupa hoje essa mesada que o pai tá te dando, né? Se você investe comigo, se você guarda comigo esses R$50 que eu tô te dando aqui, você vai ganhar lá no futuro tantos reais, né? Há 3 meses esse investimento que você fez subiu tanto. Então comunicar isso para a criança também já é um incentivo a esse investimento a longo prazo. Perfeito, isso não é o mal da criança de ter essa previsibilidade. Quando eu vou auxiliar pessoas a investir, pessoas adultas, a primeira pergunta é, quanto rende? Sim! Que eles querem a previsibilidade. Então, a gente brinca na bolsa que fala assim, quando a pessoa quer investir na bolsa, você fala, mas quanto paga? Eu sei que não é fixa a remuneração, mas quanto que paga em média? Eu falo, cara, não tem como saber. Aí a pessoa só quer previsibilidade. Fala, se você não está contente não saber a previsibilidade, vai para investimentos que tenham essa previsibilidade. Bolsa vai ser o risco, então vai ser um ambiente de incerteza, dominado pela incerteza. E a bolsa é contra o senso nisso. Então, por isso que muita gente que entra na bolsa, às vezes entra meio perdida e acaba tomando um calote lá e fica, ué, o que aconteceu? Eu achei que ia acontecer isso. Então, assim, os seres humanos são movidos por essa previsibilidade. É uma necessidade que a gente tem, né? E achei legal também, João, pegar isso que você está falando do trabalho que você faz como assessor de investimentos dos adultos. A pessoa, para ela querer investir hoje na vida adulta, né? Então, por exemplo, eu te contratar e falar, João, ó, eu quero começar a fazer investimentos na bolsa assim, assim. Lá atrás, eu preciso ter uma base muito fortalecida nesse sentido, né? Porque se eu entro nesse meio, que, como você disse, é de risco, que a bolsa envolve muitos riscos, a depender do perfil da pessoa, ela não consegue também sustentar esse tipo de investimento, não é? Sim, a gente fala que no mercado, né, a gente faz o suitability. O que seria isso? É como se fosse pôr a roupa certa no cliente certo. Você não vai pôr uma roupa G numa pessoa que é pequena. Uhum. Então, a bolsa ela tem um certo perfil. Aquela pessoa que atinge o perfil, ela falou, você tem a predisposição a poder investir na bolsa. Você está disposto? E aí, a pessoa, teoricamente, ela é mais remunerada pelo risco, certo? Entendi. Ao longo do tempo. Só que bolsa durante 1 a 5 anos é cassino. Você tem que investir na bolsa de 10 a 20 anos para frente, senão você vai acabar ficando incerto. Não vai saber se vai ter uma rentabilidade boa ou uma rentabilidade mais baixa. Ótimo, muito legal. Eu tô falando desse assunto porque, assim, gente, por o João Vitor estudar tudo isso, ele traz muito dessa mentalidade na minha casa, né? E eu tenho muito dessa trava, às vezes, de pensar na bolsa como uma possibilidade, de olhar para tudo isso. E aí, tá tudo relacionado ao que eu aprendi durante ao longo da minha vida sobre poupar, sobre gastar. E eu vejo que, realmente, é muito importante a gente passar esses ensinamentos para as crianças e que hoje os pais ficam muito perdidos. Então, optam por não dar a mesada. E aí, o que acontece? A criança nunca vai ter relação com o dinheiro, com o financeiro. É perfeita a sua colocação, Gi, porque o relacionamento do pai, até uma provocação para os pais que estão aí nos assistindo, nos escutando, é de que para você ensinar educação financeira para o seu filho e ter um relacionamento bom com o dinheiro, você precisa ser educado financeiramente e precisa ter uma boa educação financeira. Então, o que eu peço para os pais, tentem também se educar financeiramente para poder passar para os filhos. E o que aí entra naquilo que eu falei, da pessoa, do intermediário, essas duas pontas. Em questão de relacionamento com o dinheiro, a gente tem uma mentalidade muito assim, ou você tem dinheiro ou você é feliz. Não tem como ter os dois, é como se um momento da vida a gente tivesse que escolher, né? Dinheiro não compra tudo, dinheiro não é isso. Então o dinheiro na nossa sociedade é visto ele é um viés negativo, né? Então, se passa a pessoa fala, tem dinheiro, mas fulano é separado da mulher. O cara tem dinheiro, mas a filha dele é isso. Então, assim, o dinheiro é sempre visto como algo negativo. E o pai, muitas vezes, tem essa visão negativa do dinheiro e ele passa essa visão para o filho. E o dinheiro, na minha visão, é a melhor coisa do mundo. Sim. As pessoas que falam mal do dinheiro, na maioria das vezes, elas não têm dinheiro. E é legal também, João, dentro disso, colocar que muitas vezes o dinheiro é visto como sujo. Sim. Porque além da questão de estar ligado com uma sensação boa, que é a da felicidade, né? Do tipo, olha, então, ele tem muito dinheiro, mas o que é importante ele não tem, né? Que é essa fala das pessoas. Mas de também ver aquela pessoa conseguiu dinheiro por meios ruins. Então, a nossa sociedade, o
que ela coloca sobre o dinheiro para nós, desde muitos anos atrás, aí eu não vou saber, né, dizer desde quando isso está enraizado, é de que quem tem muito dinheiro conquistou isso não por méritos bons, mas por sujeira, por alguma coisa de errado que fez. E a criança vai crescendo vendo isso também, porque os pais também cresceram assim, né? Os nossos pais vivenciaram isso. Então, quando a gente olha, tem muito dinheiro, mas ele não é feliz, ele não tem de tudo, não tem o principal. Nossa, tem muito dinheiro porque conseguiu de uma forma errada. Será mesmo? Será que pra gente começar, então, essa educação financeira, a gente não precisa mudar a visão que a gente tem do dinheiro? Perfeito, Gi. É igual você falou, uma pessoa que é ensinada dentro de casa com viés negativo, de que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é uma coisa ruim. Qual é o incentivo? Aí você vai poder falar melhor, que aquele inconsciente da pessoa vai ter sobre dinheiro. Ela vai querer guardar uma coisa que é ruim? Jamais. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se despendiar daquele dinheiro o mais rápido possível, porque ela vê que aquilo é uma coisa negativa. Sim, certo? sim. E então, a relação com o dinheiro, para quem quiser aprofundar, eu acredito que tem um livro muito básico que fica de dica para os pais, é Os Segredos da Mente Milionária. Ele vai dar 17 princípios ali que mudou a minha forma como eu vejo o dinheiro, como a gente se relaciona com o dinheiro. Ele vai pegar toda essa abordagem que a gente está comentando aqui brevemente, ele vai aprofundar, tentando melhorar essa relação de que, igual diz, quem tem dinheiro não é feliz, ou que a pessoa ganhou por meio ilícito. Todos aqueles pensamentos. Quando a gente vê um carro na rua, a gente tenta a gente vira o olho automaticamente para a pessoa, né? Tipo, ai, nossa, riquinho. Exato. Então, assim, ele tenta mostrar, assim, o dinheiro que ele mostra no livro, que eu concordo com o pensamento dele, ele é um meio. Um meio para quê? Para você ter liberdade. Então, assim, você ter liberdade do quê, João? Ter liberdade de escolha. Liberdade do que fazer, do que não fazer. Senão a gente vira escravo do próprio tempo, da própria rotina. É verdade. E aí que entra num conceito que eu acho importante dos pais. É os pais montarem a própria aposentadoria. Eles montarem, mas eu, por exemplo, aqui no Brasil a gente vai ter o sistema previdenciário, da carteira, do registro, da CLT. E é uma forma de aposentadoria, né? Como se diz, o Estado garante aquilo. Mas, por exemplo, há 3 anos atrás, em 2019, a gente teve uma reforma da Previdência. Daqui 20 anos, provavelmente, não vou me alongar aqui, vai ter outra reforma da Previdência. Então, você não vai se aposentar, provavelmente, na idade que você quer, nem ganhando o que você queria. Sim. Então, você buscando outras formas de investir, você vai conseguir criar esse meio. Porque no futuro vai ser voltando aquilo, um ambiente incerto. Você não sabe com quantos anos você vai se aposentar, nem com quanto você vai receber. Fazendo a sua parte sozinho, com assessoria, buscando ajuda, você vai ter toda essa previsibilidade. Então, quando a gente senta com uma pessoa para conversar, eu falo, quanto você quer ter no futuro? Eu quero ganhar R$5.000 no mês no futuro. Aí a pessoa falou, você precisa guardar tanto. Depois de fazer o perfil de risco, tudo, então você precisa guardar tanto por mês. E o grande problema da pessoa, o que é? Guardar aquele dinheiro no mês. Sim, porque as tentações do imediatismo vem sempre. Exato. A tendência de longo prazo não está no ser humano. O ser humano ele é focado no curto prazo. Mas as maiores, a economia, a sua clínica, as relações, tudo é longo prazo. Mas a gente só fica focado no curto prazo. E é isso que, de certa forma, vai passando para as crianças também, né? E aí elas vão crescendo com essa mentalidade. E aí, por isso que é tão difícil trazer essa temática para conversar aqui com vocês hoje, pais, mas também de trabalhar isso em casa com os filhos, né? E eu acho que é legal que vocês que estão nos vendo aqui hoje tenham essa ideia de que é agora que vocês começam essa construção. É agora que vocês começam mostrando para o filho de vocês a importância do dinheiro nas nossas vidas, porque todo mundo precisa de dinheiro para fazer alguma coisa. E o que eu vejo muito dos pais, tá, João, aqui nas relações que eu tenho, todos vocês trabalharam muito para conquistar o que tem hoje para darem benefício aos filhos, né? Então, olha só, eu pago uma escola particular, eu pago a psicóloga, eu pago uma outra atividade extracurricular que meu filho quer fazer, porque eu trabalhei, eu demorei, eu guardei para ele vivenciar tudo isso. Então, o dinheiro, ele tá envolvido em tudo na nossa vida, em todas as nossas relações. E olhar para ele, trazer ele para dentro do nosso dia a dia, mas saber como utilizar ele faz toda a diferença. Outro ponto importante, Gi, que você acabou citando, é justamente um adendo que eu queria fazer aqui para os pais que estão nos escutando. Quando o pai junta dinheiro para o filho, não estou dizendo que isso é errado, mas tem que ficar esperto com algumas coisas que vai mexer com a relação do dinheiro. O pai que está guardando dinheiro para o filho, ele vai estar incentivando o filho a talvez não dar o devido valor no dinheiro, porque ele recebeu. Olha. Então, tudo que a gente recebe, a gente tem uma tendência a não, como se diz, a não ter tanto valor. Vou explicar isso melhor. Puxando lá para a economia de novo, vamos agora para Chicago.
Milton Friedman dizia que existe 4 maneiras da gente gastar o dinheiro. Quando o dinheiro é nosso e a gente vai gastar em benefício próprio, a gente quer a melhor relação de custo-benefício. Então, quando você ganha o seu dinheiro da clínica e vai gastar com você, você fala, não, é o melhor custo-benefício. Quando a gente ganha um dinheiro de outra pessoa e a gente gasta em benefício nosso, a gente só está ligando para o benefício, não para o custo. Então, se você der R$100 para o seu filho, ele vai gastar alguma coisa, ele não vai estar atento com o custo, ele não vai fazer uma pesquisa para ver onde está mais barato. A primeira loja que aparecer para ele, ele vai comprar. Ele não está ligando com o custo, porque ele recebeu aquele dinheiro, ele não está pesquisando. Então, eu acredito que se você criar mecanismo de conquista com o seu filho, ele vai entrar nessa espiral do custo-benefício. A pior maneira de gastar o dinheiro é quando você gasta um dinheiro que não é seu e no benefício também não é seu. Que aí seria o que o Milton Friedman dizia, que era como o governo gasta o dinheiro, que é o político, o dinheiro não é dele, ele faz a obra e não tem o benefício. Então vai ser o pior jeito possível de gastar. Então eu acredito que o pai, quando ele guarda esse dinheiro para o filho e dá assim muito fácil, de mão beijada, não estou dizendo que guardar o dinheiro para o filho que vai estudar, para fazer uma faculdade, acho isso extremamente válido e importante, mas eu digo de dar na mão do filho, geralmente quando o filho faz 18 anos, joga na mão. Faz tô aqui 20 mil. Exato, faz isso, faz tal coisa. Eu acho que essa não é a melhor maneira da pessoa ter um relacionamento com o dinheiro. Ela vai ser jogado aquilo para ela, não vai estar atento na relação custo-benefício. Então, eu acho que se o pai, desde criança, numa certa idade que você vai poder falar melhor, aí fala, então vou pôr a criança para trabalhar com 10 anos? Não é isso. Muito longe disso. Mas, assim, é criar alguns mecanismos dentro de casa de recompensa. Filho, se você ajudar o pai aqui, o pai dá o dinheiro. Se você ler um livro, o pai dá tal de dinheiro. É gerar valor para o dinheiro, né? Exato. Então, a criança entender muito além de que tem o benefício, mas que aquilo tem um valor também, né? Que é importante ser cultivado por isso. Então, acho que isso é muito importante, né, João? Essa visão de valor também vai sendo construída a partir desses atos. Porque do que eu entendi, aí você me corrija se eu estiver errada, tá? Quando eu hipervalorizo essa ação de tô guardando dinheiro pro meu filho porque ele merece, porque eu sou um bom pai, e aí, filho, tá aqui os seus 20 mil reais, porque você fez 18 anos, gasta como você quiser. É muito daquele ditado, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Então, a criança, o filho, né? Criança, 18 anos, criança. Mas o jovem adulto ali, o que ele vai fazer? Ele vai gastar sem olhar de onde veio, sem olhar o que aquele pai poupou, o que aquele pai deixou de fazer para guardar aquele dinheiro para ele. Então, se perde a ideia do valor. E valor não é a quantidade, não é os 20 mil, mas aquilo que realmente foi sendo construído na visão da criança sobre essa ação do pai. Exato, Gi. E quando a gente fala de um pai que paga as coisas para o filho, dá esse dinheiro, eu entendo que o pai fala que não existe nada mais gratificante do que ver o filho feliz. E concordo 100% com essa frase. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que criar esses incentivos para o filho dá o valor da conquista. Também. Sabe aquele sentimento do primeiro salário? Nossa, é maravilhoso! Exato. Então, assim, não é do meu pai, não é da minha mãe. Quando eu tive meu primeiro salário, eu falei assim, não é do meu pai, não é da minha mãe. Então, é meu. Então, eu acho que basicamente, eu acho que esse sentimento que o pai também tem que trabalhar com o filho. Não é só aquele... o sentimento do primeiro salário. Então, filho, lê o livro que o pai faz isso, ou filho, ajuda o pai aqui, que ele vai falar, eu tô ajudando. Então, coisa simples, que aí o filho também vai criando, acredito, esse benefício de dar mais valor pro dinheiro. Não, eu trabalhei para isso. E você pode ver, quando o seu filho crescer, ele vai dar mais valor quando ele for conquistar alguma coisa. Que legal. E isso é educação financeira, né? Na minha visão, sim, Gi. É uma das maneiras de se educar uma criança financeiramente. E porque, assim, muitas das pessoas tem muita mística sobre investimento, coisa pra gente desmistificar, que a gente poderia ficar aqui conversando 3 horas sobre os mitos do investimento, né? Investir precisa ter muito dinheiro, se eu guardar R$100, eu não vou ter nada durante a vida, eu tenho aposentadoria do governo, então eu não preciso poupar. Então, assim, eu acho que se educar financeiramente, passar para o seu filho, quando ele tiver uma certa maturidade, esses incentivos de curto prazo para a criança mais pequena, mas no longo prazo, incentivar a educação de falar, filho, tem 2 pessoas, você do presente e você do futuro. Perfeito. Qual pessoa qual que você está alimentando? A pessoa que você está alimentando hoje vai ter o que no futuro? Então, eu tenho na minha cabeça com quantos anos eu vou me aposentar.
Entende? Porque eu tenho que estar tranquilo, tem que ter essa previsibilidade. Falei assim, ó, se nada der certo na minha vida, eu vou me aposentar quando? Com o tanto de dinheiro que eu estou guardando hoje, com tudo que está acontecendo. Então, eu acho que a criança ela tem que conhecer, porque quando a gente passa um investimento para uma pessoa, a princípio, ela olha e fala, muito fácil. Aí, depois, quando começa, fica muito difícil. Porque eu tô sem dinheiro. Porque vou guardar esse pouquinho. Exato. Então, assim, e o investimento, ele só matura num período longo de prazo. E quando a gente fala longo prazo, tem gente que vai falar que é 3 anos. Não. Tá. Investimento, sendo bem sincero, para você colher um excelente resultado, é 20 anos para frente. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder meio que tentar passar essa mística para quem está aí de casa, para dar um gostinho e, quem sabe, depois de estar nos escutando, dar uma pesquisada melhor. Mas seria um exemplo só para contextualizar. Então, sobre essa questão do investimento, do quanto é valioso o investimento a longo prazo. Exato, para mostrar que é o longo prazo que faz diferença. Tá. Na questão do dinheiro e como tudo que a gente falou na vida, mas principalmente com o dinheiro. Então, vamos supor que uma pessoa, tô com a colinha aqui, guarde R$300. Eu acredito que R$300 é um valor, para alguns é pouco, para outros é muito. Mas eu acho que é um valor razoável para se começar. R$300 durante 10 anos, guardando todos os meses. Não é juntar 3 mil e botar no final do ano. R$300 durante 10 anos. No final, você vai ter 70.893. Aí a pessoa vai falar, tá, mas isso rende quanto? A simulação que eu fiz aqui é com investimento mais seguro. Mais seguro do que a poupança do teu banco, pode ter certeza, que é o famoso Tesouro Direto. Então aqui vai estar rendendo o que está rendendo hoje, 1% ao mês ali. Então, nos 10 anos, você guardando R$300 por mês, você vai ter R$70.893. Desse valor, sabe quanto que você aplicou, os R$300? Quanto dele vai ser? Vai ser 50%. Os outros 50%, quem te deu foi o juro. Que é o juro? O juro é o valor do dinheiro no tempo, que é o benefício de guardar dinheiro. Quem fala, se eu guardar dinheiro, quanto eu vou ter no futuro? Vai ter isso. Você vai ter 50% a mais do que você aplicou, você ter dobrado de capital. Agora vamos mais para frente, vamos agora para 20 anos. Guardando 20 anos, durante 20 anos, R$300, você vai ter exatamente 415.394. Desse dinheiro, Gi, sabe quanto você aplicou? Antes era 50%, né? Sim. Agora você já caiu para 17%. Ou seja, somente R$72 mil você aplicou. O restante veio dos juros. Vamos mais para frente? Eita! Vamos para 30 anos. 30 anos, uma pessoa aplicando R$300 durante 30 anos. Ela vai ter, ao final, R$1.128.455. Sabe quanto você vai ter aplicado? Desse 1 milhão, quanto você acha? 5%. 9,5%. R$108 mil. Então, com R$108 mil, se você esperar 30 anos, você tem 1 milhão. Né? Não fala, quando chegar o meu primeiro milhão, essa seria uma resposta. Guarde R$300 por mês durante 30 anos. Aí a pessoa vai falar, é fácil assim? É fácil, mas eu posso dizer para você, a maioria não consegue. É isso que eu ia te dizer agora, porque você foi lendo e falando aí, eu fiquei assim, gente, mas 10 anos. Pensem numa criança de 10 anos, você olha para ela e você fala, gente, 10 anos é uma vida. Sim. Guardar R$300 por 10 anos. Só que ao mesmo tempo, o tempo passa muito rápido também, né, João? Então é uma escolha. E aí, por isso que entra a mentalidade do longo prazo e do quanto é importante valorizar isso desde sempre. Porque, como eu disse para vocês, somos irmãos e a nossa mentalidade do financeiro é muito diferente. A minha é muito mais do imediatismo, do gastar. Claro que eu quero poupar, eu faço investimentos, mas eu tô muito ali no imediatismo. O João Vitor já é muito mais do longo prazo. Tanto é que ele já sabe até que ele pode se aposentar. Depois você me conta isso aí, hein? E eu nem sei. Eu continuo trabalhando e vambora. Enquanto eu tiver saúde, eu tô nessa. Então, olha só, como dentro de uma mesma casa, a mentalidade dos filhos, ela pode ser totalmente diferente. Porque daí vai muito, né, João, também, de como cada um vai internalizar tudo isso. A nossa educação financeira foi igual. A minha e a sua, porque viemos da mesma casa, tivemos os mesmos pais, só que a forma como ele lidou com isso e a forma como eu, Giovana, também lidei foi totalmente diferente, porque aí vem o incentivo, vem todo o cuidado que os pais têm com as crianças durante esse caminho, mas aí tem o que cada um vai fazer de escolha, que aí diferencia. Exato, você vai saber falar melhor, mas incentivos iguais para pessoas diferentes geram resultados diferentes. Exato. Cada pessoa reage a um incentivo. A gente foi criado na mesma casa, tivemos os mesmos incentivos. Eu aprendi de certa maneira,
tive um resultado, você outro. Mas mesmo você falando que é de curto prazo, eu te conheço e sei que você tem educação financeira. Sim. Que ao mesmo tempo, pode ser que você alimente mais a sua pessoa que do presente. do presente. E eu alimente mais o do planejamento, porque eu acredito que o benefício do futuro vai ser muito melhor do que se eu tivesse agora no presente. Então, assim, a grande dificuldade das pessoas é ter essa mentalidade. É ter a mentalidade de longo prazo. Então, a pessoa começa a investir comigo, ela vai lá, eu auxilio ela, dá o quinto, sexto mês, acabou o dinheiro. Tipo assim... Não tenho mais para mandar. Não tenho mais os R$300. Então, assim, se eu tenho que demorar... Pensa comigo, 30 anos, quantos meses são? Se no quinto, sexto mês você falhou... Você não continua. Você não continua. Então, assim, é fácil. Eu diria para você, no começo eu falei, nossa, é só isso. É só isso que eu preciso. Onde que eu assino o contrato? Mas eu sei o quanto é difícil. Porque aí, quando envolve pais, envolvem contas para os filhos, e os pais abdicam dos bens deles para dar para os filhos. E aí tem muita gente que talvez está em casa e fala assim, meu filho nasceu agora. Com 30 anos eu vou fazer ele ficar milionário. Isso agora! Por favor, pais, guardem aí os R$300 por mês para os filhos. Fala, meu filho, quando ele tiver 30 anos, ele vai ter 1 milhão. Perfeito, seu filho vai ter 1 milhão. E você vai ter o quê? Uau! Caraca, e daí entra também no que nós estávamos falando, né? Do valor que isso vai ser aplicado. Exato, você vai dar 1 milhão para o seu filho com 30 anos. Porque quando eu fiz as contas, eu falei, nossa, eu vou fazer isso com meu filho. Meu filho vai ser o Warren Buffett, que é o investidor mais famoso. Porque ele já vai começar fofo. Quando ele tiver 20, 25 anos... Tem 1 milhão. Tem 1 milhão aplicado. Mas que incentivo eu vou estar dando para o meu filho a conquistar mais? Que incentivo eu vou estar... Entende? E aí vai acontecer o que, na minha visão, acontece muito. É o pai que não se prepara por falta de planejamento e, pela sua falta de planejamento, é o filho que tem que bancar, entre aspas, o pai na aposentadoria. Porque talvez não foi com o dinheiro que ele esperava, com a aposentadoria, com a reforma, como eu disse, ou por algum acidente de percurso não foi como esperado. Então, você pensa tudo pelo bem do seu filho, mas e pelo seu bem no futuro? Então, o que você está fazendo. Exato. Então, eu não acho nem um pouco errado você guardar dinheiro para o seu filho. Desde que no futuro tenha o seu primeiro futuro garantido. Depois você pensa no futuro do seu filho. No carro dele, na escola dele. Aí vai dosando. Fala, não, eu vou me alimentar um pouco menos do futuro para eu poder pagar uma faculdade, por exemplo, de medicina, que é caro para o meu filho, se ele quiser. Isso tudo bem, isso varia de pessoa para pessoa. Mas a gente não pode também abdicar de todo o nosso tempo, de todo o nosso futuro, pelo futuro dos nossos filhos. Porque a nossa vida já foi metade. É verdade. Os nossos filhos, eles têm a vida inteira para fazer. Então, eu acho que a melhor receita que um pai pode fazer pelo seu filho financeiramente é educá-lo. Não é dar, como fala, não dar o peixe. Ensinar ele a pescar. É pelo menos fazer essa conta para ele. Falar, filho, se você fizer isso, no futuro você tem isso. Tem 2 pessoas, escolhe qual que você quer alimentar. Eu acho que é esse o papel dos pais. Fazer dessa maneira. Não fazer aplicar para ele e depois falar, filho, o pai fez isso. Agora continua. Agora continua pro seu filho, ou qualquer coisa do tipo. Eu acredito que essa não vai ser a melhor maneira. O verdadeiro aquele, igual eu falei, nunca vai ter o gosto do primeiro salário. Que graça tem chegar no primeiro milhão se não foi você que... Nenhuma. Então, eu penso dessa maneira. Nossa, perfeito, amei. Que delícia te ouvir falando sobre esse assunto, que assim, né, João? Ele precisa ser mais colocado no nosso dia a dia, porque diante do que nós já falamos, da visão que se tem do dinheiro, não se fala sobre o dinheiro, não se fala sobre isso. Então, acho que hoje esses pais que estão nos assistindo, né, essas famílias que estão aí nos acompanhando, estão tendo uma oportunidade de trazer essa temática para dentro de casa, que é tão importante. E foi muito bom te ouvir. Queria saber se você quer complementar com mais alguma coisa. Não, Gi, eu acredito que deu para a gente comentar brevemente sobre todos os tópicos. Agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, de falar desse tema, porque dinheiro, você vai saber melhor quando a gente está em família, tem coisas que são tabu. Muito, muito. Então, eu acredito que dinheiro seja tabu e que tem muita gente que pode estar me escutando e tá falando, esse menino não sabe, ele... Te garanto que eu sei, estou desde 2018 trabalhando nessa área, investimento, a receita é simples, é igual cardápio de nutricionista. Se seguir, tem resultado. Se não seguir, vai ter lamentações. Com certeza. E, João, já coloca para as pessoas também onde elas podem encontrar o seu trabalho, né? Então, falar um pouquinho da tua formação, do trabalho que você faz hoje e se elas têm alguma página para te seguir, para entrar em contato também, pode falar para o pessoal. Bom, eu sou formado em administração, me formei recentemente. Só que desde 2018, durante a graduação, eu me dividia com o mercado financeiro.
Então foi o mercado financeiro que me educou, principalmente a bolsa. Eu entrei na bolsa desse jeito que eu falei para você, capengando, perdendo dinheiro, fazendo tudo errado, e ela que me educou financeiramente. Comecei a ir lá do topo para depois chegar na base, né? A gente fala que a pessoa que tem educação financeira, ela vai para a bolsa. Aí eu acabei indo ao contrário. Quem puder me encontrar é meu Instagram particular, mas a gente tem alguns projetos, algumas coisas que estão aí a caminho, como diz o aguarde. E o Instagram, então, é o pessoal, quem tiver alguma dúvida, algum pai que queira desmistificar a conta ou falar quando eu vou ter meu primeiro milhão, qualquer coisa, eu fico à disposição para poder tirar essa dúvida e poder auxiliar, ou falar assim, se eu fizer isso para o meu filho, quanto eu vou ter? São contas simples que a gente faz em menos de 10 minutos. Eu estou à disposição para ajudar. Então fica meu Instagram pessoal, João_Zamp. Só mandar uma mensagem lá que eu vou responder assim que possível. Ai, muito obrigada, João. E vocês que nos acompanharam também, muito obrigada. Como eu disse, hoje é a finalização da nossa primeira temporada do Papo com a Psi, mas espero voltar em breve. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, encaminhar para outras famílias e também de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho, porque assim que a segunda temporada estiver disponível, você vai saber em primeira mão. Até logo!